Olá, gente. Primeiro, eu quero pedir desculpa por um erro técnico que tivemos aqui. A gente que gosta de valorizar a nossa cultura, sempre iniciamos com os nossos artistas locais fazendo suas apresentações. Hoje, como vimos aí na imagem, o nosso companheiro Biriba Show e Filhos da Estupidez, nas pessoas de Paulo Monteiro e Walter Cordeiro, mas pela questão de ordem técnica, o som desapareceu. É isso aí, né? Isso acontece. Nós vamos na nossa programação, na nossa apresentação. Gente, que nos assiste por meio da internet. Em continuidade às nossas lives, hoje teremos uma transmissão bastante especial, diante do momento político que estamos passando, com a eleição que definirá os rumos do nosso município. Primeiro, eu quero pedir aí meu chapéu. Dê meu chapéu, por favor, porque esse chapéu é um símbolo que está colocado hoje, e eu quero fazer referência aqui a um ocorrido. Eu estive, segunda-feira, visitando daqueles amigos de menino, de infância, trabalhador da roça, como eu fui, e ele disse para mim: Luciano Torres, está ocorrendo aí uma ingresia que eu não estou compreendendo bem. É que eu sempre usei chapéu, nasci no roçado, me criei no roçado, e o chapéu foi um instrumento necessário que faz parte da nossa cultura. E, recentemente, o meu neto, vindo lá de Minas Gerais, passou por Cachoeirinha e comprou um chapéu que é igual a esse chapéu seu. Aí foi no interior da casa, trouxe uma bolsa preta, abriu, tirou o chapéu. Nós fizemos a conferência, o mesmo modelo, mesmo tamanho de aba, a mesma fábrica que produziu o chapéu. E ele disse: olha, eu estava assistindo aí com os meus netos uma conversação que teve ontem lá para o distrito de Campo Alegre, e disseram tanta coisa contra quem usa chapéu que eu fiquei agora pensativo, porque esse chapéu estava querendo votar com ele. E eu disse: não, companheiro, não, meu amigo, vamos de chapéu, porque o chapéu representa, na verdade, a nossa identidade. Nós somos do roçado, nós somos agricultores familiares, nós que, hoje mesmo eu que estando com outros afazeres, mas nunca perdi a minha cultura. Isso é uma questão de cidadania. E, por falar em cidadania, eu quero mandar um abraço para o pessoal da Coab, e aqui eu quero registrar um fato histórico. O que é que eu estou chamando de fato histórico? Um acontecido que ocorreu há 4 anos e que tem que ser registrado por a nossa história. Os historiadores que estão pensando em escrever sobre Lagoa do Ouro, ou que escrevem sobre Lagoa do Ouro, precisam manter presente o passado em uma determinada noite, um ocorrido aqui em nossa cidade. É que disseram em Palanque que Lagoa do Ouro, que a Coab, no caso, que a Coab estava sendo comandada por traficantes e bandidos. E, ao invés de apresentarem alguma proposta de solução do problema se aqui existia, disseram que o caminho seria a presença de um tal carro preto. O carro preto, na verdade, à época aterrorizava toda a população. E os jovens da Coab, um grupo de jovens, moças e rapazes, reagiram, deram um grito de liberdade, um grito de cidadania. Muitos de nós assistimos, lembramos, que esses jovens ocuparam as ruas de Lagoa do Ouro, subindo e descendo e gritando palavras de ordem. Eu sou da Coab, eu não sou bandido. Eu não sou bandido, eu sou da Coab. Então, este grito de liberdade, este grito de esperança de um futuro diferente, trazido pelos jovens da Coab à época, na verdade, fez nascer dentro de Lagoa do Ouro, reforçar dentro de Lagoa do Ouro, um sentimento de mudança, um sentimento de cidadania. E, inclusive, eu agora me passa o pensamento de convidar um jovem e uma jovem daquela época que estiveram pensando, tiveram
realizando este momento de registro tão importante em nossa história, para nós fazermos uma live. Não agora nesse período político, para não partidarizarmos aquele fato, aquele ocorrido, mas para a gente compreender como é que se deu tudo isso, como é que foi planejado, o que é que teve de repercussão. O que eu sei é que com essa voz forte, firme, de grandeza, de sentimento de cidadania mesmo, de liberdade, o tal Carro Preto parece que desapareceu e terminou o governo mandando alguns serviços a ser instalados na Coab. E isso é uma verdadeira conquista daquele povo que não pode ser esquecido e tem que fazer parte da nossa história. Um grande abraço para o pessoal da Coab e vamos firmes que o caminho está sendo traçado na construção de um futuro promissor. E, continuando, vamos aí dizer que o nosso convidado de hoje é bastante conhecido de todos nós, pois carrega uma vida pública de mais de 35 anos, dedicando-se à nossa gente, estando ele ocupando cargo público ou não. Ele carrega um lugar político de prestígio em nosso município. Foi vereador destacado, ocupando 5 mandatos. Pela sua importância política, também alcançou a condição de presidente da Câmara de Vereadores. Mesmo com tudo isso, as pessoas ainda o reconhecem como um homem simples, acessível e disponível para ajudar a todos. Atualmente, ele está consolidado como a maior liderança política de oposição do nosso município. E, se eleito for, fará história, será a pessoa capaz de quebrar uma hegemonia de continuidade política nunca antes ocorrido em nossa terra. E assim, diferentemente de outras lives, hoje não serei eu quem vai chamar o nosso convidado. Deixarei a cargo de você, quem está em sua casa, assistindo, que deseja uma mudança para o nosso município, que carrega a esperança de um futuro melhor, sem perseguições, com oportunidades para todos, que acredita que Lagoa do Ouro é capaz de superar o atraso e trilhar os caminhos do desenvolvimento. Com isso, peço que chamem o nosso convidado para a conversa de hoje. Minha Lagoa do Ouro, que fizeram com você? Estou sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto o choro é um lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, o homem já tá pronto pra chegar, tá mais forte e competente. Quebra Santa é o prefeito da gente. Olha aqui, eu quero é mudança, eu já decidi. Lagoa do Ouro cada vez mais livre, acesa a esperança vive. Olha, Quebra Santo aí, chama, chama que o povo quer, chama que o Quebra Santo dá jeito, chama que é bom, agora Quebra Santo e Edilton com povo. Chama, chama que o povo quer, chama que o Quebra Santo dá jeito, vamos ser felizes de novo. Chama, chama que o povo quer, chama que o Quebra Santo dá jeito, chama que é bom, agora Quebra Santo e Edilton com povo. Chama, chama que o povo quer, chama que o Quebra Santo dá jeito, vamos ser felizes de novo. Eita, a voz da esperança, a voz da mudança, a voz da reestruturação, de busca do desenvolvimento. E assim, seja bem-vindo, Edson Quebra Santo, com você para as suas palavras iniciais. Bom dia, boa noite a todos. Quero começar agradecendo a Deus por esta oportunidade de poder aqui apresentar as minhas propostas, o nosso plano de governo, que foi construído por muitas mãos.
do agente de saúde ao médico, do homem do campo ao comerciante. Ouvimos todos os segmentos da sociedade. Sabemos que pode haver algum retoque, caso haja necessidade, e iremos fazer. Mas o nosso maior desejo é fazer um governo laico, sem perseguição. Um governo voltado aos anseios do povo, com mais saúde, com mais segurança, com mais educação, e garantindo um futuro melhor para os nossos jovens. Esse é o nosso compromisso. É isso, Quebra Santo. O dia está bom, você saudou com um bom dia, boa noite. Eu acho que faz parte, porque essa questão de horário, de tempo, ela é contínua no nosso experiencioso momento. Mas, Quebra, inicialmente gostaria de abordar uma curiosidade sobre você. Edson, que em todos os nossos meios, todos que nos conhecem, tem a curiosidade mesmo de compreender por que Quebra Santo. De onde surgiu esse nome, que se tornou a sua marca característica e pessoal, sendo respeitado aqui, em todos os locais que chega, por as diversas cidades de sua convivência, na qual você é conhecido. Então, Quebra Santo, como surgiu? Olá, companheiro. O nome Quebra Santo surgiu há muito tempos atrás, quando eu ainda era menino. Um cidadão lá de Águas Belas, que era primo do meu pai, o saudoso deputado Audálio Tenório, foi fazer uma visita ao meu pai. E quando eu vi aquele carro grande, aquele jipe bonito, eu pensei que era um Papa-Figo. Aí corri para avisar para minha mãe que aquele carro estava chegando em nossa casa. Aí bati no oratório da minha avó, aí quebrou a metade dos santos. Aí, quando eu levei uma pizza da minha avó, levei uma pizza da minha mãe, e quando o saudoso deputado Audálio Tenório saiu, olhou para mim e disse: "Tu é um quebrador de santo, e o teu couro vai descansar enquanto o cacete baixa e levanta." Essa foi a história. Mas veja, um fato, um acontecido, né? Terminou se tornando um símbolo e você passou a ter esta denominação, que, na verdade, é um registro social, é um registro de conhecimento do povo. Mas veja, você tem uma história política e de atuação na nossa assistência à população de Lagoa do Ouro. Nos fala como foram seus mandatos de vereador, já que você teve vários mandatos, 5 mandatos, e o que de experiência você acumulou neste período que tem servido como alicerce na sua caminhada política? Ainda jovem, quando eu fui candidato a primeira vez, a experiência muito boa. Após 2 anos de eleito, tive o prazer e a alegria de ser vereador constituinte deste município. Fomos nós que elaboramos, né, a Carta Magna que rege as leis deste município. E, como vereador, presidente da casa, ficou a marca, né, das amizades, dos pares, que até hoje a gente tem celebrado quando se encontramos, pela harmonia, pelo o espírito de união que nós, vereador, na época, tínhamos, ficou marcado até hoje pela aquela Câmara, que era uma Câmara muito unida, e que resultou em resultados, né, na construção da Carta Magna da Constituição do município de Lagoa do Ouro. E foi muitos, e as experiências e as amizades continuam, com a parceria que tivemos com o ex-vereador José Nericone e tantos outros, Aristeu Almeida, Antônio Alfredo Alves, que hoje nós somos grandes amigos, e sempre que a gente se encontra, a gente fala, né, das nossas conquistas, de ter sido o vereador constituinte
do município de Lagoa do Ouro. Na verdade, foi um grande feito. Eu lembro estar nos registros dos anais da Câmara, está na escrita de assinatura de firmação do regimento interno da Câmara e da Lei Orgânica Municipal, a nossa Constituinte, na verdade, elaborada à época com um grande esforço, e que, com o passar dos anos, isso faz muito tempo, a lei orgânica e o regimento interno já estão muito defasados, né? Muitas mudanças ocorreram, precisa ser refeito. Essa tem sido e foi, logo no início do meu primeiro mandato, 2013, eu já trazia a preocupação de que se fosse reformulada a lei orgânica municipal e o regimento interno da Câmara, que hoje não servem mais. Porém, tive dificuldade para que fosse compreendido essa necessidade, ou compreendida esta necessidade, e até agora nós estamos pendentes de uma legislação atrasada, uma legislação sem serventia quase, mas temos a esperança de que isto possa ser mudado. Então, Quebra Santo, durante seus mandatos de vereador, você se consolidou enquanto político, isso você acaba de dizer, pelo seu histórico, pelos seus feitos, detendo grande reputação no município, especialmente no começo dos anos 2000. Ali você estava vivendo um seu momento de destaque na sua função parlamentar e em um contexto tão favorável e confortável para a continuidade de sua trajetória política e de sucesso, até então promissora. O que te fez mudar de grupo político e assumir o desafio de liderar e alavancar a oposição no município, inclusive se candidatando a prefeito de Lagoa do Ouro? Companheiro, o que me levou foi a responsabilidade de ter sido o vereador mais votado e ouvindo o clamor do povo e percebi o desvio, né, do plano de governo da gestão atual, que começou a abandonar, né, os caminhos que foi traçado, e comecei a observar as pessoas órfãs que me procuravam para que a gente fizesse, que a gente pudesse fazer parte de um novo grupo político, mostrando que a gestão atual ela não estava mais correspondendo, né, com o sentimento da população, com a ausência do prefeito, com os projetos feitos de qualquer maneira, com a falta de consideração aos vereadores, à Câmara. Aí eu me senti na responsabilidade de defender um novo projeto para a Lagoa do Ouro, um projeto de geração de emprego, de renda, um projeto de ter um prefeito presente, um prefeito que cuidasse bem da nossa população, da nossa cidade. Aí comecei a observar os secretariados todos indo de fora, a maioria, no caso, né, sendo de fora, e aquilo ali eu me tornei, como vereador, representante do povo, eu me tornei indignado e resolvi tomar uma posição, porque eu sabia que, cedo ou mais tarde, Lagoa do Ouro ia acordar e ia ver que a maioria ia ter esse sentimento de que Lagoa do Ouro precisava mudar para se desenvolver, crescer, gerar emprego e dar oportunidade, né, os jovens talentos que Lagoa do Ouro tem, jovens capacitados, competentes, com condições de exercer qualquer função em nosso município. E a prata da casa aqui sempre foi desvalorizada. E, como representante do povo, eu me senti indignado e percebi que o meu lugar, eu não estava satisfeito com essa maneira de governar Lagoa do Ouro. E resolvi seguir o caminho das oposições. É verdade que você, nós que fizemos a oposição desde mais de 30 anos,
a gente sentiu-se bastante fortificado, a oposição cresceu, se firmou melhor, teve mais possibilidades, inclusive no debate político, porque nem sempre vencer a eleição tem sido o melhor resultado. O importante é que nossas caminhadas a cada pleito, elas se deram trazendo o debate político, o debate de desenvolvimento, o debate de mudança, o debate de construção de uma nova cidade. E aqui eu quero mandar um abraço para Antônio Alfredo, você falou o nome dele, o nosso grande companheiro, que sempre está conosco, o compadre Cosme, né? O compadre Cosme Monteiro, e todas as pessoas que estão nos assistindo. Na verdade, tem muita gente nos assistindo, tem muita gente mandando mensagem, que todas estas se sintam complementadas, cumprimentadas, melhor dizendo, os nossos cumprimentos, para que a gente continue com essa relação de aproximação, de interação que vem se dando. Mas veja, o seu percurso como candidato a prefeito está posto para todos. A experiência você tem e está demonstrando pela sua trajetória de dedicação à Lagoa do Ouro, ano após ano. A cada eleição, sua eleição para prefeito, o que se viu foi um crescimento eleitoral e obtenção de cada vez mais apoios. Este ano, vemos um entusiasmo tomando conta da população, um sentimento de renovação maior e mais favorável a você pela forma de dizer, mas a todo esse grupo, todo esse conjunto articulado dentro das oposições que vem tendo crescente apoio. Neste ano, fazendo uma campanha, conversando com as pessoas, e na sua percepção e sentimento pessoal, você considera que chegou a hora da vitória? Chegou a hora de quebrar essa hegemonia política que comprovadamente dá sinais de desgoverno no nosso município? Chegou a hora de termos um prefeito na cidade, morando, convivendo com a problemática, construindo no diálogo saídas que verdadeiramente atendam e se volte para os interesses da população? Você se vê, neste momento, com essa possibilidade? Companheiro, eu me sinto preparado e motivado para, se for da vontade de Deus e do povo, comandar os destinos desse município. Sinto no olhar e no coração de cada cidadão lagodurense o sentimento de mudança. As pessoas conhecem a minha trajetória política, conhecem também a do meu adversário, conhecem também a gestão atual. Sabemos que a continuação não é bom, porque a continuidade do que está aí é a falta de estrada, falta de acesso que liga Lagoa do Ouro a Garanhuns, é a falta de um banco, é a falta de um prefeito presente, é a falta de um prefeito que tenha o sentimento da população mais carente. Eu acho que a população de Lagoa do Ouro ela tá com esse sentimento de que é necessário que haja uma grande mudança e que Lagoa do Ouro tenha um prefeito com o sentimento de cuidar melhor das pessoas, principalmente dos menos favorecidos. Nesta luta que eu venho traçando, amigos, eu venho, amigo, sendo perseguido, humilhado, me colocaram até numa caçamba de lixo, mas eu não desisti do povo de Lagoa do Ouro. E não vou desistir, porque o que eu mais quero é ver essa cidade crescer, se desenvolver, é ver essa cidade mais bonita, gerando emprego, e aonde os nossos jovens se orgulhem da cidade em que moram nelas. Isso eu dei o melhor de mim no decorrer dessa trajetória política.
e não desisti e não vou desistir do povo de Lagoa do Ouro. Pois é, companheiro. Como se vê, nós estamos aí com possibilidades, com um caminho que vem sendo traçado de forma articulada, de forma participativa, com grande disposição do grupo. Você não é uma liderança que dá voz de comando isolado, mas você sempre tem ouvido, tem construído junto, e é nessa perspectiva que nós vamos alcançando o objetivo desejado. Mas vamos agora falar um pouco de governo, vamos falar de propostas. E, para iniciar, vamos tratar de questões dirigidas ou relacionadas ao funcionalismo público municipal. Como nós sabemos, há 28 anos não se tem correção, não se tem nem sequer reajuste de salário. O que se tem é uma política de reduzir todos os salários dos servidores a salários mínimos. Eu lembro que lá na Câmara assumi uma posição até certo ponto radical quando foi decidido salários de motoristas, salário do pessoal do SAMU, e eu dizia que as minhas mãos não assinavam leis para pagar salário mínimo a motorista. Mas não só os motoristas em si. Nós vamos ver que os trabalhadores da saúde, por exemplo, têm seus salários bastante defasados. Nós vamos ver que o pessoal da contabilidade, o pessoal que trabalha mais interno na questão da administração, estão com seus salários achatados. Como já afirmei, a política do governo é levar todos a salário mínimo, porque não por vontade até, é porque é uma imposição legal. Ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo vigente. Aí diz, não, mas tem isso aí os professores têm um salário diferenciado? Tem, sim, mas é uma política de governo federal. Foi um projeto, foi uma lei estabelecida ainda no governo Lula, que tem todo um arcabouço jurídico por trás, que a cada ano se reajusta em cumprimento à lei criada naquela época. Mas os próprios professores, eles precisam serem ouvidos. É necessário que se discuta questões que estão pendentes há tempo. Eu convoquei, por meio da Câmara, a secretária de Educação, ela esteve presente, foi muito boa a conversa na Câmara, mas nós não avançamos, e tem aí questões pendentes, como a questão da hora-aula, hora-relógio, carga horária de 200 aulas, aula-atividade, dentre outros pontos que precisam ser trabalhados, construídos e trazidos respostas dentro do diálogo, porque eu penso que uma mudança de governo tem que ser um governo que traga diálogo, conversação com os servidores públicos, com os funcionários públicos. Não é admitível o que aconteceu há tempos aqui, quando, inclusive, eu estava presente na articulação, o sindicato dos professores, um grupo de representantes dos professores, tentaram conversar com o prefeito e com a secretária de Educação e não conseguiram, porque eles não receberam para conversar. Imagina se fosse para apresentar propostas mais objetivas, já mais construídas. Era para um diálogo no sentido de se trazer melhoria para os trabalhadores da educação. Então, frente a isto, essa questão dos funcionários públicos como todo, a questão mais específica dos professores, o que é que você tem em projeto para eleito sendo dar uma resposta a esta necessidade de diálogo, esta necessidade de construção conjunta que venha melhorar as condições de trabalho, as condições salariais
e, consequentemente, a qualidade do serviço prestado à população. Companheiro, isso que a gente vai fazer. Vamos dialogar, sentar com o funcionário público e dialogar com eles. Não se justifica que o funcionário da contabilidade receba, hoje, basicamente, o salário mínimo, enquanto os funcionários que vêm de fora recebem 4 vezes mais do que os funcionários de Lagoa do Ouro. Isso é um absurdo. Sobre a questão de os funcionários públicos que vêm há mais de 12 anos que não tem reajuste no seu salário. Isso exige de nós sentar, conversar e dar aos nossos funcionários aquilo que eles têm de direito. Na questão da educação, a educação em nosso governo é prioridade. Nós sabemos que ninguém chega a lugar nenhum, a não ser que passe pelo professor e seja lapidado, e a gente vai dar condições ao professor para que ele trabalhe num lugar onde ele possa trabalhar em conforto, que o professor trabalhando confortavelmente, ele vai render mais na sala de aula. Nós vamos fazer com que o aluno receba uma merenda de qualidade, porque o aluno bem alimentado, ele vai render mais. Então, a escola ela tem que funcionar do porteiro, à merendeira, o aluno ao professor. Isso é uma engrenagem. Nós vamos cuidar bem dos funcionários de Lagoa do Ouro, especialmente da saúde. A questão dos motoristas, você me frisou, eu acho um absurdo um motorista trabalhar com carro, com ônibus, responsabilidade de ir a Recife e receber o salário mínimo. Um professor, um motorista, ele tem que receber de 2 a 3 salários mínimos, porque o mínimo não tem condições de alguém sobreviver com o mínimo. O mínimo é um salário, gente, é um salário que não dá condições para um profissional que trabalha arriscando suas vidas, indo a Recife, salvando vidas, como é o caso do enfermeiro, das pessoas que cuidam da saúde do nosso povo, receber um salário mínimo. Isso é muito injusto, isso é desumano. O gestor, ele tem de obrigação de cuidar melhor das pessoas, de ver isso. E o nosso sentimento é de ver e dar condições e pagar aqueles que estão exercendo suas funções, que estão contribuindo, que estão arriscando suas vidas. Precisa ganhar melhor para render mais no trabalho. E é compromisso nosso de cuidar bem do funcionário público da Lagoa do Ouro. O funcionário ganhando bem, ele vai render mais. É isso que a gente quer. Pois é, companheiro. Deixando aí o seu você fez aí uma referência mais direta ao pessoal da saúde, muito justa, porque não é concebível que os profissionais da saúde recebam tão pouco como remuneração em compensação aos seus trabalhos. E, com referência aos funcionários públicos mais gerais, eu agora me surge a ideia de que, se reeleito for, se reconduzido for ao posto de vereador que estou hoje, eu irei apresentar um projeto de lei para que seja trabalhado, construído coletivamente entre governo e funcionários públicos, que isto resulte num plano de cargo e carreiras. Eu acho que, como você colocou aí, esse conjunto de preocupações de bom tamanho, que ele seja trabalhado, que ele seja compilado em um plano de cargos e carreiras, porque, assim sendo, é importante para se tanto corrigir as distorções salariais, porque nós sabemos, como bem você frisou, que tem gente dentro do nosso município que trabalha há anos, tem um salário bastante reduzido, mas aqui nós temos um número significativo de pessoas de fora privilegiadas e que recebem bons salários.
Então, acho que isso é bom, é necessário que se corrija, e não só a questão salarial, mas como também a questão dos postos assumidos. É lógico que um profissional da saúde tem uma exposição e uma responsabilidade específica que precisa ser reconhecida. Nós temos aí os nossos agentes de saúde, que estão expostos a todas as dificuldades de riscos, e que, inclusive, eu apresentei um projeto de lei à Câmara, que está engavetado, não sei quando é que irão colocá-lo em votação, pedindo o percentual de insalubridade dos agentes de saúde, porque não é possível que se trate o pessoal da saúde como vem sendo tratado. E até por falar nessa questão de apoio ao pessoal da saúde, eu lembro aqui que, quando foi apresentado o projeto de lei para a gratificação do pessoal que está mais diretamente envolvido com a questão da pandemia, com data de vigência a partir de 1º de julho, eu apresentei emenda para para o dia 1º de abril, que vigorasse a partir de 1º de abril e não 1º de julho, e que nossos colegas vereadores não compreenderam isso, com exceção do vereador Marquinhos, e que a minha emenda foi derrotada. Mas é isto, eu acho que você está no caminho certo, essa construção que está sendo feita, ela vai trazer resposta significativa mesmo. Mas vamos aí falar de uma questão que tem afligido a nossa população, principalmente os mais jovens. Você, eu sei que tem falado muito em suas andanças, mas vamos ver aqui a questão do emprego e renda, pois são dois dos maiores problemas deste município, gerando a falta de perspectiva, de futuro e de condições para as pessoas que possam se manter e permanecer em nosso município. Muita gente embora do município, outros vão procurar trabalho fora, há uma ausência de investimento na área do empreendedorismo, há uma dificuldade de gestão, inclusive de apoio aos pequenos negócios já existentes e criação de futuros negócios. Quanto às pessoas que vão trabalhar fora, inclusive eu apresentei a indicação de um projeto, ainda no outro mandato, para que se desse uma ajuda de custo, um apoio às pessoas que trabalham em outras cidades, principalmente em Garanhuns, que vão todos os dias e tem um custo muito alto com o transporte, com o deslocamento. E tive a minha indicação de projeto negada pelos vereadores da base do governo. Apenas, como sempre, contei com o apoio do governo do vereador Marquinhos Cavalcante. Então, você aí, na sua percepção e no que tem construído, inclusive, no seu plano de governo, o que é que você poderia destacar, trazer, que viesse fortalecer essa possibilidade de geração de emprego e renda, de apoio ao empreendedorismo local, de grande necessidade? Companheiro, eu admiro a sua luta que você vem travando. Você tem sido a salvação desse funcionário público. Se tivesse mais vereadores como você, como Marquinhos, a história de Lagoa do Ouro hoje era outra. Respondendo à sua pergunta, Luciano, a nossa maior preocupação é justamente com a geração de emprego e renda em nosso município. Nós temos um potencial muito forte. Nosso município tem 11 rios, nós não temos uma barragem. Nós poderíamos ter várias barragens. E, através da safra de verão, da criação do peixe, da peixicultura, nós íamos ter a oportunidade de o campo produzir. Somos hoje um dos maiores plantadores de milho do Agreste.
E nós não poderíamos buscar um empresário que trouxesse uma fábrica de Cuba e aqui gerasse um emprego para os nossos jovens. Nós temos um povo trabalhador, um povo inteligente. Se nós qualificar esse pessoal através do Senai e Senac, poderia fazer com que Lagoa do Ouro fosse forte no corte e costura, no artesanato, na fabricação de roupa. Tudo isso gera emprego. Nós somos o segundo produtor de leite, não é, da região. Era para nós termos aqui um laticínio para o produtor vender o leite mais caro, no preço mais acessível, comprar o leite da região, tirar a riqueza do leite e aqui ficar um emprego para nosso povo. Infelizmente, Lagoa do Ouro tem tudo, mas está faltando gestão. Tem tudo para crescer, mas está faltando governabilidade. É necessário que o prefeito tenha tempo, que o gestor vá, busque recursos, meios, para que o campo produza. O campo produzindo, com certeza, amigo, o comércio vai aquecer. O comércio aquecido é certeza de geração de emprego. O que está faltando em Lagoa do Ouro é boa vontade. E boa vontade, eu tenho certeza que nós temos sobrando. E vamos fazer com que essa cidade ande com suas pernas, e o povo tenha a sua oportunidade do seu trabalho, porque o trabalho traz dignidade, o trabalho muda as pessoas. Eu acredito que Lagoa do Ouro terá, se Deus quiser, um futuro brilhante. Você tratar aí de uma questão importante, inclusive já faz uma referência à questão da agricultura, a geração de trabalho e renda, na área de empreendedorismo, né? Então, acho que precisa mesmo incentivar as iniciativas artesanais, de significativo para o nosso desenvolvimento, para a sustentação econômica. E quando volta para a agricultura, se refere à questão das possibilidades de barragens, né? Fala na questão do milho, e nós temos a agricultura como uma área de vocação e de sustentação econômica. Eu acho que a Lagoa do Ouro sempre foi e é de vocação agrícola ou agropecuária. Neste sentido, você tem o pensamento eleito sendo de uma ação mais diferenciada para os agricultores familiares, já que a base da nossa agricultura é a agricultura familiar e carece de apoio. É preciso que se trace políticas com este objetivo de alavancamento, de fortalecimento da agricultura familiar. Exatamente. A gente pretende, se eleito pela vontade de Deus e do povo, fazer parceria com a Universidade Rural do Agreste, né, para trazer os técnicos para fazer análise do solo, os veterinários para que façam a disseminação, e o produtor crie menos e produza mais. A construção das pequenas, médias e grandes barragens, né, como, por exemplo, a gente deu o exemplo de que temos capacidade de fazer. Está aí na Corcunda, né, o exemplo de água que beneficiou ali aproximadamente 70 famílias. É isso que, se eleito for, queremos fazer. Água em nosso município. Água é vida. Nós temos a Cova Triste, que está produzindo bastante água, a água está sobrando. Infelizmente, vereador, eu não entendo por que a água não está chegando nas casas do povo, não está chegando na torneira. Eu acho que está faltando um projeto, está faltando fazer um projeto através de um engenheiro para que a água chegue no final. Eu acho que está faltando gerenciamento, está faltando governabilidade. O cidadão que conduz a água aí, ele não tem as mínimas condições, porque se nós temos 12 redes e temos a água sobrando na Cova Triste, por que a água não chega na casa do povo? Ou será que eles estão prendendo a água para que essa água seja levada no carro-pipa e o povo fique devendo favor?
qual é mais fácil? É a água chegar no cano ou chegar através de carro-pipa? A água não é problema, a água está sobrando. Nós temos 11 rios neste município, não se justifica que a gente não tenha as construções das grandes barragens. Lagoa do Ouro era para ser hoje o maior produtor de frutas e verdura. Nós temos locais de fazer barragem não só para o consumo humano e para o consumo animal. Nós temos condições de ter água suficiente até para a irrigação da agricultura familiar. O que está faltando é boa vontade. É como diz meu pai, se o cidadão não tiver nada, mas tiver a boa vontade, ele já tem a metade. E boa vontade é que tem em Quebra-Santo e no seu grupo político. É isto, eu acho que este é o caminho, também compreendo por aí que precisaremos fazer distribuição de água suficiente para favorecer também a produção agrícola. Mas mudando um pouco dessa área mais produtiva, do ponto de vista de gêneros alimentícios, de outras iniciativas, e indo especificamente para a questão do esporte e lazer. Eu tenho realmente imprimido um esforço enorme no sentido de dar apoio à questão dos esportes e do lazer, isso na minha condição de vereador específica, de vereador. Porque eu entendo que o esporte e o lazer traz uma condição de vida mais saudável para as pessoas. A prática do esporte e do lazer, ela ocupa os jovens, ela dá outro horizonte, outra visão de mundo. E também importante para a saúde, né? Nós sabemos que as pessoas que praticam esporte, que as pessoas que estão envolvidas com lazer, elas têm uma outra condição de saúde, ocupam menos os espaços curativos dos hospitais e também constrói-se uma relação social mais próxima. E isso é muito importante na vida de uma sociedade. Então, companheiro, com referência ao esporte e lazer, o seu programa de governo deu uma atenção de destaque, mostrando a necessidade de apoio tanto a times de futebol, a pessoas que se dedicam a essa prática saudável, especialmente entre os jovens. Ao mesmo tempo, muitas são as reclamações à atual gestão, pelas limitações ou mesmo falta de apoio nesse sentido. O que você pretende fazer para dar melhores condições e apoio mesmo propriamente dito a estas práticas, que venha entusiasmar mais, venha contribuir do ponto de vista organizacional da prática do futebol no nosso município e das iniciativas de lazer? Luciano, antes de eu responder a pergunta, eu quero lhe parabenizar pela sua luta e que você se tornou um marco de Lagoa do Ouro, né? Lagoa do Ouro precisa de homens com esse pensamento, com esse quilate, com essa atuação que você vem fazendo no nosso município. Você tem feito realmente a diferença. Luciano, com respeito ao esporte, ao lazer, esporte e lazer é uma prioridade de qualquer governo que tenha o mínimo de um sentimento voltado para os jovens. Vejam, hoje nós temos um campo de futebol praticamente está a ponto de cair. Nós temos uma quadra fechada, bonita. Nós temos as quadras de Campo Alegre, de Igapó, que estão praticamente fechadas, porque não tem condições das pessoas jogarem. O patrimônio de Lagoa do Ouro está totalmente abandonado. Se for da vontade de Deus e do povo, que a gente ganhe esta eleição, vamos recuperar essas quadras, esses campos de futebol, vamos fazer as quadras abertas, não só na cidade, como nos povoados, nas zonas rurais.
Vamos criar também as escolinhas de futebol, vamos trazer o jovem para que possamos daqui sair alguns para o futebol amador ou para o futebol profissional, porque esses jovens, eles têm talento, estão enterrados e a gente precisa desenterrar esses talentos. A gente precisa, além de criar as escolinhas de futebol, de manter o esporte bem, nós temos que criar os campeonatos municipais, intermunicipal. Vamos dar condições para que o futebol de Lagoa do Ouro volte a ser um destaque no Agreste Meridional. Esse é o meu compromisso, se eleito for pela vontade do povo de Deus. Verdadeiramente você coloca uma questão, e aqui eu quero agradecer pelos seus elogios, porém eu tenho procurado ser um vereador cumpridor das suas obrigações regimentais e constitucionais, né? Eu tenho feito o que qualquer um tem obrigação de fazer, mas é preciso que a gente tenha mesmo uma certa dedicação, porque quando existem os espaços vazios, se faz necessário que a gente apoie e se faça presente. Nós já tratamos dessa questão do esporte, lazer, inclusive com retoques na área da cultura, mas eu quero aqui ainda trazer um ponto, trazer não é propriamente uma questão, mas um viés da situação cultural. Nós temos aqui no município muitas expressões de nossa cultura. As tradicionais festas que existiram, que grandiosíssimas. Aqui nós poderemos falar da questão do carnaval, das festas sacro-religiosas, festas de São Sebastião, festa de Reis, que ainda estão na memória do povo e que traziam, inclusive, dividendos para o comércio. E um evento que ocorre e tem uma marca significativa, que é o da Serra do Pedro. Inclusive, essa questão da Serra do Pedro tem sido temática na Câmara. Agora já estão dizendo que tem que transformar a Serra do Pedro, não sei em que lá, não sei em que lá. Mas eu já apresentei 2 proposições para a gente procurar um caminho de urbanizar a Serra, garantindo suas características. Inclusive, a todas as 2 eu fazia referência à Serra como um espaço de turismo, inclusive, turismo religioso, sacro-religioso, e o turismo mais de ordem diversional. Até fiz referência na possibilidade de estabelecer-se, inclusive, voos de asa delta a partir da Serra, que foi relembrada aí por uma fala recentemente. Então, a Serra do Pedro, para mim, tem um destaque especial, porque nós poderemos ter ali dividendos econômicos. Se a Serra do Pedro for urbanizada, manter suas características, por a proximidade que ela tem, inclusive, com a reserva biológica de Pedra Talhada, isto está nas minhas fundamentações apresentadas com projetos na Câmara, que foram negados. A gente pode ter aquela serra como uma alavanca de reconhecimento de Lagoa do Ouro, das visitações, das presenças do turismo, de gente de fora e de nosso povo da terra mesmo. Nós poderemos deixar de ter a Serra do Pedro só o dia 29, porque, na verdade, não é só o dia 29. Eu tenho ido à Serra em dias outros, inclusive acompanhando as caminhadas de carro de boi para celebrarmos terços lá na Igrejinha da Serra, e tenho encontrado pessoas, e outras pessoas fazem presença na Serra do Pedro em outros momentos. Então, se o poder público der o devido apoio, estabelecer as devidas condições, a Serra do Pedro pode se tornar um ponto realmente de referência em nosso município e nossa região. Então, diga-me um pouco, já mais nesse aprofundamento que você já fez, pontuações, nesse sentido. Você também está trazendo a proposta, né, de fortalecer essa questão
das festividades tradicionais, também de dar um outro olhar para a Serra do Pedro. Isso está no seu programa e está na sua perspectiva de governo, não é isto? Exatamente, Luciano. A Serra do Pedro, ela é um patrimônio de Lagoa do Ouro, é o local mais bonito do agreste meridional. A Serra do Pedro, ela precisa ser visitada semanalmente. E a gente vamos ampliar, né, aquelas estradas, vamos ampliar o espaço, se for da vontade de Deus que a gente ganhe essa lição. Iremos fazer os banheiros sanitários para homens e mulheres, iremos abrir um espaço ali para que se coloque uma churrascaria, e vamos fazer com que a Serra do Pedro receba pessoas de outras regiões. Principalmente quando tiver o Festival do Inverno, nós vamos fazer uma movimentação para que o pessoal venha conhecer a tradicional Serra do Pedro, e a cada ano, se Deus quiser, nós vamos fazer a festa da Serra do Pedro, saindo da igreja, a procissão com São Pedro, lá vai voltar a missa, não é? Vai ter a tradição religiosa, e depois nós iremos fazer a grande festa da Serra do Pedro, com a apresentação de artistas da terra, e também com artistas de nome, como no caso Alcimar Monteiro, Alcisão. Vamos fazer com que a Serra do Pedro se torne realmente um dos maiores patrimônios de Lagoa do Ouro e do Agreste. Sobre a questão da cultura, a gente vamos trazer de volta, não é? A grande missa do vaqueiro, que realmente eu fiz a festa um ano, foi uma coisa linda, teve para mais de 10 mil pessoas naquela festa. Infelizmente, a gente foi proibido de fazer. E terminaram acabando com a tradicional a festa, a missa do vaqueiro, em homenagem ao saudoso Vavá Machado, que fez muito, levou o nome da cidade para outras regiões e até para fora do país. Como também nós sentimos a perca da vaquejada, né, do nosso amigo Remy Lúcio, que era uma festa conhecida, né, em todo o Brasil, tinha pessoas até do Rio de Janeiro. Tivemos também a perca da festa de São Sebastião, que ninguém faz mais, uma tradicional festa de mais de 100 anos, né? A festa de Campo Alegre, que aqui não existe mais. As festas, a Mica Ouro, né? Que a gente vamos criar agora, se Deus quiser, em nosso Senhor Jesus Cristo, vamos criar a Festa da Liberdade, dia 15 de novembro, né? A Festa da Liberdade. Iremos também trazer o Carnaval, o São João, o São Pedro. Isso faz parte, né, para que esses movimentos, ele aquece o comércio. O comércio precisa se mover, precisa dar uma sacudida nele, porque o comércio de Lagoa do Ouro está muito parado. E o gestor, é dever do gestor fazer com que o comércio se levante, se reaja, e a gente vai dar o melhor de nós para que a nossa cultura volte a ser o que era, não. Vamos fazer ela melhor ainda do que o que já foi. A cultura é compromisso nosso. Se Deus quiser, iremos fazer com que Lagoa do Ouro se sinta. E vamos devolver essa cidade aos lagoadourenses. Muito bem, companheiro. Então, veja, vamos falar um pouco de gestão. Você já esteve fazendo pontuações aí na história da estrada e de outros pontos, mas eu quero aprofundar isso um pouco mais. Nós temos um governo com sinais de fracasso nas áreas de gestão e serviço. Isso é necessário a gente observar nossas estradas, as estradas vicinais do município, a estrada que dá acesso à Lagoa do Ouro. Não dá para arrumar culpados sobre isso, porque vem aí ao longo desses 12 anos, era só promessa. Toda a campanha eleitoral, para o mês, para a semana, não sei quando, essa estrada vai ser recapeada. E nada aconteceu. Agora estão falando numa proposta de emenda parlamentar coletiva. Eu acho que isso é uma saída boa. Mas isso quando? Me parece que o que nós não temos é uma liderança política hoje forte em Lagoa do Ouro que possa encaminhar a solução para essa estrada.
Porque, se nós formos ver, não dá para ficar, inclusive, acusando o governador. Pois o governador, 7 vereadores, o prefeito, são do mesmo partido. Inclusive, os que não eram foram colocados. Então, quando a gente vai todos para o mesmo partido, é porque nós fortalecemos esse partido e porque nós temos força política dentro deste partido. E a história da Estrada de Lagoa do Ouro vai se arrastando ao longo dos anos. Se nós formos ver a questão do saneamento em nosso município, nossa cidade de Lagoa do Ouro, bordada pela podrinha e fedetina de esgotos, que, inclusive, há 2 anos atrás, 1 ano, sei lá, trouxe aí uma proliferação do mosquito da dengue enorme. E não se encontra uma saída para esse setor de serviço. Como você já falou, as quadras poliesportivas, Campo Alegre, Igapó, Lagoa do Ouro, as quadras sucateadas, e agora estão dizendo que o culpado é um tal de FEM. Eu não sei que diabo é isso, porque eu entendo de FEM um programa de governo para apoiar iniciativas de investimento. E não conheço nenhum órgão de governo que adote um posicionamento de gerenciamento e conservação de quadras poliesportivas. A questão da água, que você fez referência, é uma situação crônica em nosso município. Eu tenho, inclusive, me ocupado muito, periodicamente, com essa questão da água. Porque no inverno, como já dito em outros momentos, nós não temos água na cidade, a água chega lameada, a água falta, porque diz que tem muita água na barragem. E a água está lameada, não tem condições de tratar. No verão não tem água porque falta água. Já para a zona rural, a mesma situação que você muito bem colocou aí. Instalaram os canos, as tubulações, mas a água não vai para dentro dos canos. O transporte escolar. Eu tive notícia, aí eu não posso falar com precisão, porque foi notícia, mas foi de motoristas, que os ônibus escolares estão sucateados por falta de manutenção. Então, nós temos um setor de serviço aí bastante necessário e prioritário que não está recebendo a devida atenção. Serviço bancário. Ora, com muito esforço, a gente tem sempre estado em debate, tem sempre estado em reivindicação junto ao Bradesco, a gerência regional do Bradesco, para manter alternadamente em funcionamento uma máquina, que é uma sucata, um lixo que colocaram aí, que já não servia quando instalaram. E o tempo foi passando, foi ficando de pior a pior. A gerência do Bradesco disse para mim que iria substituir a tal máquina, e não substituiu. Isso um gestor público resolve isso com um telefonema. Por quê? Porque o município tem convênio com o Bradesco. Como é que tem uma máquina que é para repassar recursos do próprio funcionário público, do próprio servidor público, depositado pelo governo municipal, e esse instrumento não serve para que esse servidor receba seus salários? E isso gera para a população um desconforto enorme. Eu tive a tristeza de ver pessoas vindo de 9, 10, 11 horas da noite, fazendo filas aí nos serviços de bancário adicionais, para ser atendido no outro dia, quando aparecesse dinheiro de 3, 4 horas da tarde e outros nem tendo direito de receber. Isso é um descaso inaceitável, que precisa ser resolvido. Isso é uma questão do setor de serviços, dessas questões aí mais de melhoria nas condições de vida da população. Mas falando mais diretamente de estrutura de governo, nós temos aqui no município 9 secretarias e o Instituto de Previdência do município, o PICELO. Então, são órgãos governamentais que são ocupados, em parte, como você já disse, por pessoas de fora, como que aqui em Lagoa do Ouro não tenha pessoas que tenham capacidade, que tenham acúmulo de conhecimento suficiente, de gestão, que pudesse ocupar. E tem secretarias que são acumuladas, 2, 3 secretarias por uma só pessoa. Aqui eu não quero trazer nenhuma acusação para os secretários, que eu sei do esforço
e secretárias, sei dos esforços dos secretários e secretárias desenvolvem nesse município para manter suas devidas secretarias na obediência a ordens. E, com isto, há uma dificuldade de gestão que está presente. O que é que você pensa aí quanto à indicação de pessoas para essas secretarias? Você também vai dar prioridade ao pessoal que vem de fora? Nós temos uma secretaria, a Secretaria de Saúde, que o comando basicamente está de uma família vindo lá de Angelim. É a mãe secretária, é o pai não sei o que lá, é a filha não sei o que lá, mas tudo cargos de posicionamento, de gestão, e o povo de Lagoa do Ouro, as pessoas de Lagoa do Ouro ficam à mercê de decisões de pessoas que vêm de fora. Então, como é que você vê aí a ocupação dessas secretarias? Você já tem alguma ideia se vai mesmo... Lagoa do Ouro não tem pessoas que têm a possibilidade de assumir, é preciso trazer de fora? E como é que você pensa em botar esse governo ganhando as eleições para funcionar a partir de 1º de janeiro? Como é que você pensa que esse governo esteja instalado e que ele passe a ter vida, passe a enfrentar a solução dos problemas e avançar numa perspectiva de uma cidade promissora, de uma cidade diferente e mais acolhedora para o nosso povo? Luciano, veja só, eu acho um absurdo. Nós temos pessoas aqui, várias, capacitadas, com condições de exercer qualquer função, aqui e fora do nosso município. Nós não precisamos de trazer ninguém de fora. As pessoas que vêm de fora trabalhar aqui têm causado grande prejuízo para a população. Vejam, eu vejo pessoas que vêm de Angelim se consultar aqui, fazer um exame, e o povo daqui não tem acesso, porque o secretário de fora estão usufruindo das coisas de Lagoa do Ouro. Em nosso governo, todos os secretários serão de Lagoa do Ouro. Nós temos pessoas competentes, pessoas que estão preparadas e motivadas para exercer qualquer função. Dia de Natal, dia do nascimento de Cristo, anunciarei, se for da vontade de Deus que eu ganhe esta eleição, todos os secretariados. Aquilo que deu certo em nosso município vai continuar. E aquilo que está errado, nós vamos eliminar e começar tudo do zero. A partir do dia 1º de janeiro, Lagoa do Ouro comece a andar. Precisamos das ajudas, das parcerias do professor, do homem do campo, dos funcionários públicos, porque eu sei que essa cidade se encontra com muita dificuldade e precisamos da ajuda de todos para tirar essa cidade do buraco que se encontra e colocá-la nos trilhos do desenvolvimento. Para quem tem boa vontade, para quem quer fazer, nada é impossível. Somos todos lagodorenses, amamos nossa cidade e o nosso maior desejo é ver essa cidade tomar um novo rumo. Sobre a questão da estrada, amigo, não vai ser muita dificuldade para a gente conseguir este acesso que liga Lagoa do Ouro a Garanhuns. Porque nós temos 11 deputados em nosso partido. Somos a maior força política, a segunda força política do Estado. Iremos ao governo do Estado e vamos exigir que Lagoa do Ouro receba do governo do Estado essa estrada. Chega de humilhação. O município de Bom Conselho, um distrito de Rainha Isabel, conseguiu 18 quilômetros de asfalto e pavimentação. Além da terraplanagem, o asfalto. Enquanto nós, lagoa-dourense, fiquemos olhando Rainha Isabel receber aquilo ali, nós perder
para um distrito de Bom Conselho, isso, meu irmão, isso é falta de lado político. A questão dessa estrada não ter saído é porque os que estão na gestão não tiveram lado. E quando não se tem lado, não se tem credibilidade. E quem paga o preço caro é o povo, somos nós. Nós não aguentamos mais essa estrada. E eu tenho certeza que iremos conseguir essa estrada. Não só a estrada, mas vamos trazer um banco para dar melhores condições de vida para o nosso povo, para o nosso comércio. Porque não é fácil as pessoas virem do sítio, dormirem nas calçadas para pegar uma senha. Muitas vezes passa 3, 4 dias para receber o seu salário. Isso é uma falta de respeito com os idosos, com os lagoa-do-ourenses. A partir do ano que vem, isso vai acabar. Lagoa do Ouro terá estrada, terá um banco, terá um prefeito, terá segurança, terá saúde, terá educação, porque isso é dever e responsabilidade de quem faz uma gestão pública. Esse é o nosso compromisso. Isso para a honra e glória daquele que comanda a vida, que é Deus. Muito bem, companheiro. Eu, na verdade, fico bastante satisfeito. Nós estamos chegando em nosso horário. Eu acho que conversamos, dialogamos muito bem com o nosso público, com as pessoas que nos assistiram. Nós somos modestos, um pouco mais de 400 pessoas ficaram nos acompanhando. Na nossa conta, 400 é 400, 400 não é 1.600, porque em outras contas, 800 é 3.200, mas na conta nossa, 400 é 400 e 800 é 800. Tá certo? Então, nós vamos aqui encerrando essa tão interessante e proveitosa noite de conversação, de diálogo, de complementação com o público. Nós tivemos interação aqui também de quase o mesmo tanto de pessoas que esteve nos assistindo, mandou mensagem, inteirou-se com a gente. Não dá para ler o nome de todas estas pessoas, mas todas elas se sintam contempladas com o nosso reconhecimento. Um grande abraço e com você para suas alegações finais e deseje ao nosso povo, ao nosso eleitorado, aí uma eleição de muita paz, muita tranquilidade, que eu acho que é assim que você pensa. Companheiro, quero aqui agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo, a você, Luciano, e dizer que foi um prazer vir aqui expor, né, o nosso sentimento, a nossa preocupação, o nosso desejo que temos, o sentimento que temos nos nossos corações. Eu quero dizer a vocês, companheiros lagoa-do-ourenses, que a nossa maior preocupação é com a geração de emprego, é com a segurança. Se Deus quiser, formos eleitos prefeito dessa cidade, iremos criar a tão sonhada e famosa Guarda Municipal. Iremos monitorar todas as principais ruas, não só da cidade, mas dos povoados de Campo Alegre e Igapó. Iremos, ao secretário de Segurança Pública, trazer um efetivo maior para as polícias militares. Vamos recuperar o destacamento de polícia, porque isso é muito feio, né? Um destacamento de polícia por causa de uma simples reforma está fechado, e a gente vai dar prioridade a isso. A Guarda Municipal vai fazer parceria com as polícias militares e civil. Iremos governar esta cidade com parceria com o Ministério Público, com o Poder Judicial. Nós iremos fazer com que Lagoa do Ouro esteja em boas mãos, esteja em segurança, não só Lagoa do Ouro, mas as zonas urbanas, a zona rural e todos os povoados terão a Guarda Municipal presente, terá o prefeito presente, terá uma gestão ampla. Vamos fazer um governo laico, sem perseguição. Vamos fazer um governo para todos,
começará um novo ciclo de novas oportunidades para os nossos jovens que já estão. Iremos reconstruir este município, iremos fortalecer a nossa agricultura, iremos fazer com que o campo produza, iremos fazer com que o comércio seja aquecido, com que este comércio gere emprego e renda para o nosso povo. Iremos fazer com que a água chegue com abundância nas torneiras do povo, porque água nós temos, a cova triste está sobrando, está faltando gerenciamento. Iremos fazer com que Lagoa do Ouro volte a ser a terra da melancia. Vamos construir as pequenas e médias e grandes barragens. Iremos fazer com que Lagoa do Ouro se torne no maior produtor de frutas e verduras. Vamos fazer com que essa cidade se sinta feliz, seja uma cidade mais bonita, organizada, aonde todos se sintam filhos amados pelo seu prefeito. Nós não vamos ter uma cidade que tenha um lado do mal, um lado do bem, não. A partir do ano que vem, Lagoa do Ouro tem só um lado, o lado do povo, o lado do desenvolvimento, o lado da paz, o lado do progresso, o lado Lagoa do Ourense. Esse é o nosso desejo. Muito obrigado. E quero dizer a todos vocês que Deus está acima de todos nós. Juntos seremos fortes. Vamos reconstruir esse município para a honra e glória daquele que comanda a vida, que é Deus. Um forte abraço e que Deus seja louvado. Muito obrigado, Edson Quebra Santo. Foi uma enorme satisfação conversar com você. Eu acho que nós conseguimos fazer uma interação com o nosso público muito boa. A prova disso são as pessoas que nos mandaram mensagem, muitas mensagens que não deram para ser lidas, porque o nosso tempo é curto, mas a todas estas pessoas, um grande abraço e vamos aguardar o nosso próximo momento, outras lives ainda teremos antes das eleições. E desejar a todos e todas, já desde já, um processo eleitoral de tranquilidade, sem discriminação, sem confronto, mas um processo eleitoral que seja uma festa da democracia, onde se compreenda que a disputa política está abaixo das relações sociais. Boa noite, e que todos sejam felizes e abençoados por Deus.